Bom, nosso assunto agora é um estudo que apontou que o Mato Grosso do Sul tem capacidade para reter água no solo. Vamos entender como isso é possível com o pesquisador da Embrapa Solos, o Venceslau Teixeira. Olá, Venceslau, seja bem-vindo. É satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Olá, Tiago. Boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade aqui da gente falar um pouco desse trabalho. Bom, a notícia é muito interessante, né? Mas primeiro conta pra gente aí como foi desenvolvida essa pesquisa. Então, a capacidade do solo de reter água, e esse reter água é água disponível para as plantas, para o crescimento das plantas, é como dimensionar uma caixa d'água que existe dentro do solo. Quantos litros de água cabe no meu solo por metro cúbico, vamos dizer assim, que vai estar disponível para o crescimento da planta? Obviamente que essa caixa enche e esvazia em função das chuvas e da evapotranspiração, mas há solos que a caixa d'água é maior e há solos que a caixa d'água é menor. E aí onde você tem mais ou menores riscos de sucesso nos seus plantios. Tá certo. Agora, como os produtores podem utilizar desse meio para poupar água no solo, hein? Então, esse mapa nessa escala dá uma visão geral, né? Ele foi financiado, um estudo financiado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, inclusive com uma parceria técnica também das secretarias aí do Mato Grosso do Sul e de outras unidades da Embrapa do estado. E essa primeira informação dá uma ideia geral, mais a nível de planejamento de governo, aonde que nós temos os melhores solos, que são onde tem as águas, a capacidade de reter mais águas, para um incentivo a políticas agrícolas, tal, e também para os produtores diretamente, falam, olha, eu estou numa região onde os solos conseguem reter bastante água, e isso é diretamente relacionado ao calendário de plantio. O Ministério da Agricultura, juntamente com a Embrapa, coordena um programa que se chama ZARC, né, Zoneamento Agrícola do Risco Climático, e com base na água disponível do seu solo, na espécie que você vai cuidar, do clima do local, você entra, existe tanto na internet como um aplicativo para celulares, você entra lá, eu estou em Campo Grande, eu quero plantar milho, dessa variedade, qual é a melhor época e qual é o risco. Então, ele te dá isso. E esse dimensionamento desse estudo é feito em função da água disponível. Agora, essa água que vai ficar retida aí no solo, dentro desse mapeamento que foi feito, mostra também algum tipo de pesquisa se é possível retirá-la depois, voltar ela para irrigação, porque a gente sempre tem que separar esses mitos que acontecem com irrigação. A irrigação, de fato, ela contribui para que a água volte para o solo, chegue até o lençol freático, que ela evapore, que se torne chuva. Então, a irrigação, de fato, ela é uma aliada. Agora, toda essa água que está sendo retida ali, ela pode ser retirada de alguma forma e ser usada na irrigação de novo? Não, o solo é como se fosse uma dessas esponjas que a gente usa para lavar louça, né? Ele retém água, mas essa água vai lentamente drenando para baixo, né? O outro jeito dessa água sair é a evaporação, quando o solo não tem planta, ou a própria transpiração das plantas, né? Então, esse estudo é diretamente, por isso que ele chama água disponível para as plantas, porque é uma coisa um pouco técnica, mas nem toda a água que está no solo é disponível para a planta, porque às vezes ela está em poros muito fininhos, tal. Eu sempre faço essa analogia com aquele volume morto que tem em reservatório. Falo, olha, eu tenho água, mas o cano não pega. Então, esse conceito de água disponível fala assim, olha, para mim ter uma safra de soja, que vai levar 90 dias, eu vou precisar de tantos litros d'água, digamos, por hectare ou por metro quadrado. Esse meu solo tem essa capacidade? Ou vai faltar água em algum período crítico, por exemplo, do florescimento. Então, essa água disponível é essa água aí, a água que entra no solo e que leva um tempinho para ela sair e tem chance da planta pegar ela. O Venceslau aí mostra também a importância das plantas de cobertura, né? De você manter uma palhagem significativa ali no solo para você manter essa água lá, não fazer com que ela não evapore tão rápido assim, né? Isso também, esse mapeamento que vocês fizeram auxilia também os produtores nesse ponto, né? É isso que você falou, Thiago, é fundamental, né? Em algumas regiões você manter uma cobertura, né?
que aí você evita a evaporação, né? Principalmente em locais onde a gente tem muito sol, e o Mato Grosso é um caso desse, né? E sol, vento, temperatura alta é o paraíso da evaporação, né? Então, se a gente tem uma palha ali protegendo, isso reduz muito, né? Então, essas práticas de manejo são essenciais para que a planta fale, olha, a água não evaporou, tem mais planta aqui para a minha soja, para o meu feijão, para o meu milho. E também aumentar o crescimento radicular, né? Que é igual aquela questão do volume morto, né? Se a raiz da minha cultura, de vez de for até 60, for até 70, eu já tenho mais uma parte aqui que ela pode pegar água, né? Então, essas práticas hoje, né, na agricultura mais eficiente, digamos assim, com menos risco, né? Porque quando a gente não tem irrigação, a gente depende muito de São Pedro para ver se não vai faltar água, né? E um solo que não tem uma capacidade de reter muita água, o risco é muito maior. Sem dúvida nenhuma, né? Ô Venceslau, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, contar um pouco mais desse mapeamento que vocês fizeram, que de fato muito importante para os nossos produtores. Mas antes de nos despedirmos, como os produtores aí do estado podem ter acesso então a esse mapeamento? Já está disponível? Vocês ainda vão fazer algum material para que eles possam ter acesso a esses dados? Como é que vai ficar essa questão? Então, esse mapa ele já tá disponível para consulta no site da Embrapa Solos, né? E é um estudo em andamento, né? Esse é apenas um primeiro produto dessa cooperação entre a Embrapa, entre as Embrapas, né, e o governo do Mato Grosso do Sul. E nós vamos fazer lançamentos periódicos de mapas das propriedades do solo, das classes do solo, né? O Mato Grosso, nesse sentido, vai ser um dos estados que vai ter um conhecimento muito grande nesse nível de detalhe, né? Escala 1 para 100 mil, em todo o seu território, né? Tirando a região do Pantanal, que não é considerada uma área agrícola. Tá certo, então. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado e até a próxima, viu, Venceslau? Eu é que agradeço a oportunidade e estamos aqui à disposição, tá? Muito obrigado.